Boa. Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá. Vou falar aqui especificamente sobre a balança Frix 3 Fit da Toledo, tá? Essa balança, ela vinha com uma versão só até agora, que é uma de teclado branco, né? E agora, em 2025, a Toledo lançou um novo modelo dessa balança. Assim, o modelo é o mesmo, né? Só que mudou algumas características ali de comunicação dela, perfeito? Então, ela continua ali ainda sendo fornecido cabo direto da Toledo com aquelas especificações, né, que nós temos, né, da fabricante, que são aquela conjunção, né, de 3 cabos, né, e é um adaptador, né, que sai o RJ45, vai para um DB9, conecta num outro intermediário DB9 e depois um outro cabo, né, adaptador de DB9 para USB. Então, realmente é o conceito lá que a Urano determinou. Essas aqui são as especificações do cabo, desculpa, a Toledo. Tá? Então, são essas especificações aqui que a Toledo tem, que realmente é o cabo padrão lá que ela fornece para falar de USB com o nosso tablet, tá? E agora, né, nós temos um fornecedor, né, que temos um link no Mercado Livre que a gente compra aquele cabo mais compacto, né, que ele já faz uma codificação aqui, um chipset aqui dentro desse terminal USB aqui, que ele já converte toda aquela tractana daqueles 3 cabos da Toledo em um único, tá? Então, ele conecta o RJ45 na balança e espeta o USB diretamente no terminal PDV, tá? Então, esse cabo, ele é o mesmo fabricante que está fazendo. Aqui nós temos o link do Mercado Livre que você compra, e a balança que nós utilizávamos para esse cabo até então era essa aqui, de teclado branco. Ah, como que eu sei qual é a balança do modelo antigo e a balança do modelo novo? A modelo antigo, ou seja, ela tem o teclado totalmente branco aqui, ó, tá vendo? As teclas brancas. E o teclado, o antigo, o novo, ele tem o teclado preto, tá? Todo escuro aqui, ó. Então, o antigo é o teclado branco e o novo é o teclado preto, tá? Quando for fazer solicitação do cabo, é importante dizer lá que é um cabo para PDV Android e dizer qual é o modelo da tua balança. Se é a antiga, normal ainda, que você deve ter em estoque, ou o fornecedor deve ter em estoque, ou já é o modelo novo, tá? Porque existe uma diferença, tá, na codificação do cabo para uso com o PDV. Tudo bem? Então, só se atentar a isso, na hora que o cliente comprar a balança, verifica lá se a compatibilidade do teclado é o branco, né, ou é o preto, para você poder informar lá que é teclado branco, teclado preto, né, que é o modelo antigo, né, ou o modelo novo. Tudo bem? Então, essa particularidade aqui do cabo, tá? Continua o mesmo link ali, mas é importante colocar na observação que é um cabo para PDV Android e o modelo da balança, né, Trix 3 Fit, teclado branco ou teclado preto, que lá o fornecedor já sabe qual é o cabo, se é o cabo para a antiga ou se é o cabo para a nova. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Tem uma questão aí? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aí. Não, só botei que o Fala, pessoal Peter. de balança ali, quem tiver essa balança, é notório ali, branco e preto, é fácil, né? Mas quem tiver a balança e depois entrar no Gabriel, a parceria dele está sendo inacreditável ali, ajudando no Ajuda. E se desse para escrever o modelo, porque quem tiver a balança física, é só virar e está escrito modelo XXX. Ia ser O bem modelo legal. é o mesmo, né? O modelo é a Prix 3 Fit. O que muda é o firmware da impressora, entendeu? E essa Ah, característica só realmente do muda o teclado, teclado e o entendeu? firmware. Valeu. Entendeu? Então, assim, eu não consigo... O modelo da impressora é o mesmo. Ele só mudou a carinha lá. Quando mudou a carinha ali, ou seja, aquela placa do teclado ali, que é a preta, ela já é um modelo 2025 9, entendeu? Tem uma etiquetinha lá lateral também que já fala que é o modelo 2025, tá bom? Mas a principal característica é o tecladinho preto ali. Tudo bem, gente? É só essa pegada aí mesmo, só para ressaltar, tá bom? Caso alguém tenha aí ou adquira, tenha adquirir, a gente está trabalhando dessa forma aí, tá bom? Obrigado, gente. Agora o Vitor vai tocar aí a demanda, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.
Opa, bom dia a todos aí. Como é que vocês estão nessa terça-feira? Bom, obrigado a Cássia aí pela informação da Prix 3, tá? Eu vou trazer mais duas questões relacionadas a melhorias, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Uma delas aqui é no Cloud, tá? A outra envolve o Cloud também em a versão beta do PDV, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que seria. Uma delas aqui seria a parte do o estoque, movimentação, e a gente tem o manifesto do destinatário, tá? Então, eu vou vir aqui em opções entrada e vou selecionar a minha filial, tá? Vou colocar aqui a minha Boteco Tech System, tá? E vou vir aqui no importar XML. Aqui a gente tem uma mudança nessa parte de buscar notas migrate, tá? O que foi melhorado aqui? Antes o cliente clicava aqui, né? E ele dava um alerta ali na tela falando que não foi possível localizar as notas, tente novamente mais tarde. E o cliente ficava aqui clicando várias vezes, né, tentando buscar essas notas. Só que o processo interno ele ainda estava acontecendo, então ele não tinha um feedback ali muito válido para ele para entender o que estava acontecendo, tá? Então a gente fez uma melhoria aqui nessa tela, né? Então eu vou clicar aqui no buscar notas migrate. Ele vai fazer uma consulta aqui. Se ele conseguir consultar todas essas notas ali e trazer, ele já vai dar o alerta que foi consultado com sucesso. Caso não, ele vai dar o alerta aqui antigo, localizando notas, tente novamente dentro de alguns instantes, tá? Só que agora, esse botão aqui de consultar a nota, ele vai ficar bloqueado ali por uns 14, 15 minutos, tá? Isso por quê? Porque internamente a gente ainda está aguardando essas notas serem devolvidas, tá? Então, o que aconteceu no passado é que o cliente ficava clicando aqui, só que o processo ainda estava em aberto ali em segundo plano, tá? E tinha também uma questão que, quando ele deslogava aqui, fechava, né, a página e tentava abrir de novo, né, esse protocolo acabava sendo encerrado. Então ele clicava aqui novamente e caía no looping de ficar aguardando, tá? Então agora a gente coloca esse contador aqui de 14, 15 minutos, né, para ele aguardar para poder clicar novamente, tá? E dentro desse período ele devolve ali no protocolo as notas, né? Se tiverem notas sendo devolvidas, ele vai constar aqui para a gente o último protocolo processado. Ele vai mostrar a data, né? E o horário, e também se ele conseguiu puxar alguma nota, tá? Porque nem sempre ali, né, vão ter notas ali disponíveis ali pela Cefaz, tá? Se eu não me engano, a consulta ali diária da Migrate que você faz são 4 vezes ao dia, né? Então, nem sempre ali o fornecedor vai emitir a nota para ele e já vai estar disponibilizada para poder fazer a consulta, tá bom? Então, isso daqui foi uma melhoria aqui na tela para justamente ter um feedback melhor para o cliente, né? E também esse protocolo aqui, se o cliente deslogar do site, fechar a aba, né? Trocar para outra coisa aqui e voltar, ele ainda vai estar aqui aguardando, né? Em segundo plano, então a gente ainda guarda essa informação para poder trazer as notas para o cliente aqui, né? Sem que ele fique ele fazendo um processo que atrapalha essa rotina em segundo plano, tá bom? Então essa daqui é a primeira questão, tá? Ah, tá. Tem um robô em segundo plano também fazendo isso daqui, tá? Então, ele roda esse protocolo e traz as notas aqui para ele, tá bom? E aí ele fica constando aqui, conforme eu comentei para vocês, né? A questão da data, horário, né? E as notas localizadas, tá? Esse 8,5, inclusive, fui eu que fiz ali de manhã, né? Para ver se estava tudo certinho, tá? Então, ele não trouxe nenhuma nota aqui para mim. Então, vocês viram que eu entrei aqui, ele já liberou o botão para poder fazer a consulta novamente, beleza? Então, essa daqui é uma das melhorias que a gente fez. Tem uma outra aqui relacionada a nota fiscal, tá? NFCE, tá? Tem uma questão na nota, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma questão na nota fiscal quando você tem ali um pagamento que seja crédito, débito ou Pix, né? Que a gente tem as informações lá de NSU, né, da transação, autorização, bandeira do cartão, né? O que acontece? Tem alguns estados onde isso é obrigatório informar na nota fiscal, né, quando você está emitindo, né? Então, o Rio Grande do Sul é um grande exemplo, né? Se você faz uma emissão de nota em crédito, né, e você não informa esses dados, o estado ele rejeita a nota, tá? Porque ele exige que você informe esses dados aqui na nota para o fisco ele ter informação que você de fato fez essa transação ali no equipamento integrado, tá? Então o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que tem essa questão, usa as maquininhas com TEF, né, para emitir a nota, usa PINPAD ali para poder ter esses dados, né, e por aí vai, tá? O que foi feito aqui? Agora a gente tem aqui uma opção no administrativo, filiais. A gente tem aqui, vou pegar o Boteco Tech System de exemplo, tá? E a gente tem aqui em parâmetros uma opção nova, que é essa daqui, meio pagamento integrado NFC, tá?
que isso daqui faz? Tem estados onde não é obrigatório você informar na nota fiscal esses dados de TEF, né? Quando você transaciona ali via cartão ou Pix, tá? Então, se você quiser, você pode colocar aqui como sim, e aí o que vai acontecer? O PDV vai enviar essas informações ali na nota. Então, o cliente pode ser, por exemplo, de São Paulo, que não é obrigatório, se ele marcar aqui como sim, né? Todo pagamento que ele fizer ali que for integrado, né? Ele vai incluir todos os dados ali na nota, né, para poder constar, tá? Isso porque tem cliente que utiliza o XML para poder fazer alguma consulta, alguma auditoria ali, né, no caso. Então, por exemplo, essa demanda aqui foi de uma loja grande uma loja não, uma rede grande, né, que tem loja em vários estados. Então, o cliente precisava fazer essa questão. Então, você marcando como sim aqui, né, o PDV vai disparar essa informação dentro da nota, tá? E claro, né, os estados onde são obrigatórios, onde é obrigatório, né, o envio dessas informações, não vai afetar nada, tá? É mais para esses estados onde é uma coisa opcional, tá? Então, aqui, você marcando como sim, tá? Gravando lá em cima, ele vai fazer essa questão. Tem tem um outro ponto que para isso daqui funcionar também, você tem que estar na versão beta do PDV, tá? Na oficial ele não tem nenhuma sensibilidade. Então, se você tiver algum cliente que precise disso, né? Então atualiza a beta nele, ativa essa opção, e aí toda nota que ele emitir ali que tiver, né, esse cartão de crédito ou débito, ele vai incluir os dados TEF, tá bom? Então aqui eu vou pegar uma nota que eu emiti, que eu estou aqui no meu ambiente de homologação, vou pegar essa nota número 2, para vocês darem uma olhada. E aqui eu vou vir no pagamento, tá, para mostrar para vocês, e aí a gente tem aqui, ó, cartão de crédito, R$ 7, e aí ele informa esses dados, ó, pagamento integrado, CNPJ da adquirente, a bandeira e autorização, tá, para justamente constar esses dados de TEF ali na nota, né, para caso o cliente queira fazer alguma auditoria ou alguma questão do tipo, tá bom? Em estados, como eu comentei, que são obrigatórios o envio, né, a gente já tem essas informações por padrão, né, aquela opção não afeta em nada, então é mais uma coisa opcional ali que o cliente pode utilizar caso ele tenha necessidade, tá bom? Até aqui ficou. O Peter está comentando ali que é o que eu falei, tá? Nos estados onde são obrigatórios, né, o envio, não afeta em nada, tá? O PDV tem um controle interno em relação a essa opção aqui, tá? Então, o cara, por exemplo, essa base aqui do Rio Grande do Sul, que é obrigatório você enviar os dados TEF. Mesmo se tiver aqui como não, o PDV vai enviar, tá? Porque internamente ele tem as informações dos estados onde é obrigatório fazer envio, tá bom, Márcio? O Márcio perguntou ali no chat. Então, Rio Grande do Sul, outros estados que é obrigatório, o PDV faz esse controle interno, tá bom? Ele só checa essa opção aqui se o estado for opcional e aí fica a critério do cliente selecionar se ele quer ou não, tá bom? Por padrão, ele fica como não aqui. Aí, se o cliente quiser utilizar, ele marca como sim, tá bom? Deixa eu fazer um comentário, Vitor. Claro, Primeiro, obrigado aí pela apresentação. Por que a gente fez isso, né? Porque alguns clientes, principalmente no regime normal ou presumido, eles precisam dessa informação dentro de alguns RPs que depois a gente exporta os dados, né? E isso foi uma forma também da gente acelerar um processo, caso algum estado faça alguma virada de chave meio abrupta, a gente não precisa trocar os PDVs, né? Hoje a gente teria que trocar o PDV. Então, a ideia foi deixar o obrigatório, o Vitor explicou bem, no caso onde já é obrigatório, não vai haver necessidade de mudança, mas nos estados onde não é obrigatório, por exemplo, Ceará e Goiás, que entrarão agora em novembro, né? O segmento de restaurante é só em fevereiro, mas em novembro já vai entrar. Se alguém, nem todo cliente nosso é restaurante, se ele já precisar, bastaria que ele habilitasse esse flag e ele estaria sendo atendido cumprindo a legislação. Então, é uma maneira da gente evitar a correria do deploy, porque vocês percebem que não é simples, né? Nós estamos tentando, por exemplo, com a GetNet, há 3 semanas liberar a versão e ela não libera, né? Eu chamo de pelo no ovo, né? O cara acha alguma coisa que os outros todos não acham, mas são processos de cada um, a gente discute, conversa, mas não tem como ingerir de uma maneira direta, né? Então,
nós fizemos essa mudança justamente para deixar preservado o futuro aí, caso haja uma necessidade de emergência, tá bom? Lembrem, reforçando, só na versão beta do PDV. Então, se você precisa que o teu cliente use isso, tem que solicitar. Se for maquininha, tem que solicitar que ele troque para a versão, é só mandar o Stone Code, se for Stone, se for os outros, o deploy é diferente, pode falar com o suporte se precisar, e a questão do beta está também no beta. O Vitor vai até mostrar para vocês aí, onde a gente já tem, olha lá, o link oficial, o link beta nosso. Depois, Vitor, se puder entrar no Ajuda. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. No Ajuda também a gente tem no radar de novidades aqui, uma tabela com todas as versões aqui nas adquirentes, tá? Então eu vim aqui status das versões, e ele tem aqui descrito pra gente, né? Link oficial, link beta, esse link aqui do app, tá? Então ele mostra aqui as versões para você dar uma olhada, né? Então beta aqui no link tá 375 o final, e a gente tem outras adquirentes aqui, tá? As únicas que não estão em piloto, melhor, mais fácil falar quais estão aqui, que seriam a Stone, que está em piloto, e a Cielo, né? A GetNet, como o Luiz comentou, a gente ainda está em processo, e tem algumas outras aqui que eles não têm ambiente de piloto, tá? Então é um pouquinho mais burocrático. Mas, que nem a gente falou, né? Se tiver algum cliente, por exemplo, na BIM, e você precisa da versão, pode abrir um chamado com a gente deixa pendente ali o chamado, né? E aí, quando tiver liberado, a gente já avisa você para poder já fazer o processo e testar, tá bom? Uma outra coisa importante nessa tela, essa tela é muito importante, gente, tá? O Vitor, mostra como é que eles chegam de novo aí, por favor. Porque o pessoal fica perguntando se a máquina está liberada, não está liberada, né? E assim, entra no Ajuda, ali no radar de novidades, ele está mostrando na tela para vocês, tela de status de disponibilidade das versões. Aí tem embaixo, status das versões. Pronto, ele vai abrir uma outra telinha. Veja que tem a versão e tem o device, né? Então tem os equipamentos que já estão homologados, ok? Então é muito simples. Será que o L3 está liberado na BIM? Será que o P2 está liberado? A Stone todo mundo sabe que está, né? Na Vero, será que estão as máquinas todas lá? Então já está tudo colocado aqui, né? E do lado foi colocado uma coluna nova, aonde o modelo, o padrão NFC, né, que é o leitura sem contato, que não é para pagamento de cartão, é para usar, por exemplo, numa balança de autoatendimento, em algum lugar que você vai usar um cartãozinho para identificar o cliente, e ele é sem contato, né? Quais já estão disponíveis e em quais equipamentos para aquele adquirente. Isso também é importante, tá bom? Então, usem essa tela como referência, porque às vezes perguntam lá, tal máquina está liberada, a quantidade é tão grande, e o tempo que a gente faz, que vão entrando máquinas novas, também é muito rápido, que assim, eu não lembro de cabeça no final de semana, né? Então usem isso, que vai ser uma ajuda muito melhor do que simplesmente perguntar lá no grupo. Pode perguntar, mas o ajuda é o melhor caminho, tá bom? Fechado. Bom, deixa eu ver aqui. Tem o Peter como levantado. Quer perguntar, Peter? Bom dia. A primeira, nem era pergunta, mas com a entrada, bom dia para o Luiz também. Bom dia, Peter. Eu estava vendo ali, tem Vero, Cielo, GetNet e coisa. Quando a gente faz um lançamento e enxerga ali, por exemplo, uma versão 8 que está aberta, a Stone está na 8, na 10, estou chutando só, e eu vejo, por exemplo, a Vero que está em maio ou está em abril. Então, mesmo que for alguma coisa obrigatória e fiscal, a Vero não vai estar atendida, é isso? Porque ela tem uma aplicação que está defasada há 3, 4 meses. A Vero está em agosto. A Vero está em agosto. Publicamos não, é só um exemplo, uma pergunta com hipóteses, quando tiverem os meses, não estou usando os números realmente, tá? Deixa eu explicar para você, então, Peter, e para os demais, né? A ideia é estar todo mundo numa versão muito próxima. Estar igual é muito difícil. Por quê? Eu vou explicar de novo. Na verdade, a gente já explicou várias vezes, mas o pessoal sempre fala assim, eu estou na versão 400, né? A versão 400 não vale, o final da versão, né, não vale. O que vale é a versão inteira. E a versão inteira tem um significado. Então, ó, o Vitor
editor puder só pôr o mouse ali, põe ali na link beta publicado ali, ó. Olha lá, 25. 25 é o ano. Ok? 10 é o mês. 1 é o dia. Esse nunca muda, esse é sempre 1. Ok? 375 é a compilação que ocorreu dentro do mês. É um versionamento que o próprio software que faz a compilação da versão vai incrementando. Cada vez que compila, por uma besteira qualquer, ele incrementa um número. Ok? Isso é regra de quem desenvolve. Então, quando vocês forem olhar uma versão, não adianta dizer, eu estou na 450, eu estou na 375, tem que dizer, eu estou na, por exemplo, 10.375, já é melhor. Eu estou na 25, 10, 375. Essa é a versão de fato. Bom, por que eu disse isso? Porque quando a gente vai publicando isso nos demais, nas diversas adquirentes, né, a gente precisa fazer mudanças. Para liberar a GetNet, tem que desligar um monte de coisa que está ligado nas outras e a GetNet não permite. Por sorte, a gente conseguiu a liberação dos IPs, mas tinha, inclusive, a questão do bloqueio de alguns IPs. Então, quando a gente publica, por exemplo, vamos pegar a Stone. A Stone está com a conversão errada. Ah, não, entende. Olha lá, 25, 10, 1, 200. Tá? Que é a que está em piloto. Né? Lembrem que tem duas, está publicada uma, piloto a outra. Então, nós estamos no ano 25, no mês 10, na compilação 200. A gente fez a mesma publicação para a Cielo. A Cielo, no caso, está com a mesma versão, 200. Deixa eu vou pegar outra que tem o mês 10 aí. Nós não temos, né? Não vou conseguir dar o exemplo. Mas eu posso ter o exemplo. A GetNet, a gente mandou de novo, pela terceira vez. Né? A GetNet estaria numa versão 10 ou talvez 11. A gente mandou na sexta, vai estar 10. Ela vai estar na versão 700 e alguma coisa do mês 10. Mas é a mesma versão do produto. Tá? Então, quando está muito próxima a numeração, elas têm as mesmas características, mas o número dificilmente será igual pela questão técnica do número do incremento da compilação que é feito pelo próprio sistema quando a gente manda rodar e manda compilar. É meio técnico, mas assim, vão estar na mesma versão. Agora, eu pego uma versão que está no mês 5, eu estou no mês 10, realmente aí há um gap entre elas. E aí é importante atualizar. Algumas adquirentes não permitem piloto. BIM não permite piloto, Vero não permite piloto. Então, quando a gente manda uma versão para Vero ou para BIM, e eles aprovam, todo o parque vai ser atualizado. Não tem como fazer uma segmentação como a gente faz hoje com a Stone, com a Cielo, com a própria GetNet. Tá? Então, são características também de cada uma. Então, a gente toma um cuidado de primeiro publicar onde é possível ter piloto, para ver se não tem nenhum bug, uma coisa escondida que a gente não pegou e que precisa ser arrumado, porque a gente consegue identificar poucos equipamentos para teste, que a gente chama de piloto. Uma vez que a gente entende que está ok, né, chegou a 1.000 terminais Stone, por exemplo, falar, ó, 1.000 terminais Stone, dificilmente a gente vai ter um erro grave, não escondido, né, não verificado. Aí a gente vai para BIM, vai para Vero, vai para as demais e vai publicando. Ficou claro isso, Peter? Ficou. Muito bem. E tem uma coisa importante, obrigado. E tem uma coisa importante, tá? A gente vai fazer uma versão, provavelmente, comecinho de dezembro, que é a versão da reforma tributária. Ok? E a gente vai ter que fazer um rollout de fato. Como, Luiz, mas em dezembro, vai ter que ser em dezembro, porque no dia 5 de janeiro entram as regras da reforma tributária, as regras novas, ok? Vamos ter mais detalhes, a gente vai fazer uma ou duas apresentações só disso para vocês. Talvez a gente traga até um consultor que nos apoia para falar mais da reforma, mas eu já postei algumas coisas, coloquei um material para vocês dando uma estudada, vão entendendo a reforma tributária, porque tem todo um processo de preenchimento dos campos dos produtos que precisam ser feitos. Ah, porque vocês não publicaram ainda? Porque ainda tem regras que não estão publicadas nem pelo fisco, acredite se quiser. O Simples Nacional a gente não sabe
se vai ser obrigatório ou não o preenchimento dos campos. Se não for obrigatório, nós não vamos precisar atualizar os terminais do Simples. E aí, show de bola, nós temos um universo bem pequeno. Vai ser obrigado a mandar os campos sim ou sim, mesmo que não valha para nada, porque o Simples não tem obrigação de preencher a reforma tributária, mas tem a parte técnica, tem que preencher os campos. A gente não sabe mesmo, não foi publicado ainda. Se isso acontecer, a gente acredita que não, mas se acontecer, nós vamos ter que trocar os 30 mil terminais do Brasil. Tá? E a gente sabe que isso não é simples, até porque os próprios MDMs das máquinas, das adquirentes, eles não são tão assertivos. Tá? Nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho insano com a Stone para atualizar equipamentos que pararam na versão de janeiro de 2025. Ah, mas por que parou? Porque o software que controla o versionamento nas máquinas do Stone tinha um defeito. E eles estão fazendo um trabalho agora de volume, a gente já fez aí pontualmente 500 clientes por dia, agora começando a fazer um volume maior, e ainda falta bastante gente para ser atualizado, tá? Então, é importante que vocês vejam isso. Existe um relatório lá no OIM que você vê cliente a cliente, máquina a máquina, e qual é a versão que eles estão, e é um trabalho de vocês avaliar isso aí. Ah, estou com 10 clientes aqui que estão desatualizados. Força ele atualizar, tá? Põe no Wi-Fi, manda o Stone Code para cá e força ele, porque ele pode ter problema. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter uma versão definitiva no comecinho de dezembro, antes do freezing, porque vai ter o freezing também, sempre tem, para que as máquinas sejam atualizadas. Então, fiquem atentos a isso, porque isso não é brincadeira, tá? A reforma tributária, se obrigar, os caras vão parar. Desculpa, Petra. Não, tem que começar antes do dia 15, para dar tempo antes do Natal, né? Não, tem que começar Vitor, a última antes. Pergunta. Eu consigo forçar com esse botão no não fiscal, porque a gente só está falando de reforma tributária e de Secretaria da Fazenda. Se um cliente é grande, se ele tem várias lojas e se ele é não fiscal, ele consegue fazer auditoria e aparece o NSU ali, os outros dados? Sim, aparece. Alô? Não. A pergunta é se... Bom, primeiro, se ele é grande, não tem como ser não fiscal, né, Petra? Desculpa, o não fiscal é só o MEI. O não fiscal é só o MEI. Barbearia, o serviço é nota fiscal de serviço, é tirado pelo contador e coisa, a gente não tira das maquininhas. E o pessoal usa para, por exemplo, para registro. Eu tenho 6 lojas que são assim. Eles registram assim, não sei o quê. Eu entendi, Petra. A gente grava assim. Se você puxar aquele relatório... Resumo geral de vendas, vem todas as informações. Vem no relatório eles usam. Eu estou perguntando se a gente botar no botão se sai no ticket. Isso eu não tenho certeza. Não sai no ticket. Aquilo é para ir para cupom fiscal. Aquilo não é para ir para o ticket. Aquilo é para cupom fiscal. Tá? Ok? Não, entendi. Respondido, valeu. Deixa. Aí o Vlad está com uma levantada também? Pode perguntar, Vlad. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bom. Tira aqui uma dúvida. O NSU é para o débito e para o crédito, certo? E no caso do PIX, como é que é feito essa referência? Como é que é a nomenclatura no caso? O PIX ele tem uma questão aqui, tá? Pessoal, eu vou precisar sair, que eu tenho uma reunião na FRAC para falar sobre umas mudanças aqui da legislação de São Paulo, e eu já estou atrasado. Obrigado, Vitor, obrigado a Cássio. Qualquer dúvida, falem com a gente. Fiquem atentos à questão da reforma tributária. Estudem, hein, por favor. A Tablet Cloud não é especialista em parte contábil tributária. Nós não vamos dar suporte a vocês na questão da legislação. Nós vamos fazer o software funcionar. Então, estudem ou tenham uma contabilidade parceira para ajudar vocês no dia a dia. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Até mais. Show. Continuando aqui, o Vlad, tem o Pix dinâmico, tá? Que o Pix dinâmico ele tem essas questões de enviar alguns dados referente ao Pix, tá? Que o Pix dinâmico ele gera uma chave para aquele pagamento. Aí, nesse caso, ele envia ele na nota, tá bom? Então, ele é sensível a cartão de débito, crédito e o Pix, tá?
Só o Tá. voucher que ele não envia, porque o voucher ele não tem uma regra definida ali para enviar os dados na nota fiscal. Tá? Então esse cara aqui realmente não vai. Então somente esses três, tá? Débito, crédito e o dinâmico, tá bom? Tá, não, beleza então. Valeu, Fechou? obrigado. Nada. Aí o Rodrigo tá com uma levantada também? Pode perguntar. Bom dia. Bom dia, Vitor, me escuta? Opa, te escuto. Bom? Tudo bem? Vitor, olha só, estou com uma questão. Começou a aparecer justamente quando eu comecei a atualizar na versão beta, tá? Referente à nota fiscal de meios de pagamentos que não estão com a TEF ativa, tá? Basicamente, essa obrigatoriedade ela é para as compras presenciais, né? Os clientes vão até o estabelecimento, fazem um pagamento integrado e sai a nota. Mas as transações que é feita em delivery, teleentrega, fora do estabelecimento, ou até mesmo a Pix por chave, né, que é o estático, está começando a dar um erro na emissão fiscal, dizendo que não está informado os dados da operadora de cartão, débito, crédito. Já tentei mudar para classificação do movimento interno para outros, tá? E só que a nota não está corrigida. Eu abri um ticket ontem, né, mas eu vi aqui que basicamente acho que tem a ver com a versão beta, porque antes estava normal, e assim que atualizou começou a aparecer esse erro. E aí eu vi que tu explicou sobre aquele campo da integração, né? Mas no caso do Grande Sul é obrigatório, ali não ia fazer diferença. Uhum. Isso daí, inclusive, Rodrigo, é uma. Eu vi esse ticket ontem, né? Eu não lembro agora se tá comigo, tá com o Pedro, mas isso é uma coisa que a gente já pegou no passado e está sendo tratado, tá? Porque para delivery ele tem uma tratativa diferente na nota fiscal, tá? Esse TEF ele não, você tem que mandar que não tem TEF e tem um indicador de presença para indicar que a nota fiscal que você está emitindo, ela é uma entrega, né? É um delivery no caso. Então é uma coisa que é uma coisa que está sendo feita de correção para essa beta aí, tá? Então tá pendente ali, mas a gente vai te atualizando, tá bom? Aí eu já tinha pego isso daí no passado, né? Aí tá sendo tratado, aí quando eu vi seu ticket eu já sabia que era uma coisa que a gente já tinha visto. Mas aí eu vou dar uma olhada aqui para ver o que dá para fazer de correção parcial até a gente ter a versão certinha ali. Aí eu te comento ali no ticket, tá bom? Tá bom, obrigado, Vitor. Nada. Aí se alguém tiver mais também alguma questão dessa, abre o ticket ali, eu comento ali como que a gente pode deixar e também ali quando tiver a versão corrigida eu também envio lá, tá bom? Bom, pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acredito que seria isso. A Bruna levantou a mão, pode perguntar. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal. Vitor, mais um comentário sobre versionamento mesmo, né? Aconteceu agora no sábado passado em uma cliente e até pensei se eu pudesse ter pedido a solicitação ali do Stone Code para ela ter a versão beta, só que não. O que acontece? Lá na P2, ela apresentou aquele bugzinho quando o cliente tentava entrar no aplicativo que ele piscava, mas não abria, né? E aí eu falei para ela, bom, dá uma olhada para ver se tem algum tipo de atualização, porque eu não me lembrava se eu tinha pedido a versão beta para ela ou não. E aí, de fato, tinha uma atualização, só que está na mesma versão ainda, que é essa a 1.5.451, né? E aí eu achei estranho, não sei se de repente a máquina dela estava com algum tipo de duplicidade ou algum bugzinho, não sei se vocês receberam algum relato sobre isso. Olha, teve um, mas assim, eu não, pra ser sincero, eu não vou lembrar agora o que foi feito, tá? Aí eu recomendaria você abrir um ticket, eu puxo aqui pra poder dar uma olhada, tá bom? Aí eu vejo com você, Na mas... verdade, assim que atualizou, baixou, né? Começou a fazer o download, e aí depois ela conseguiu abrir o aplicativo normalmente. E aí eu até fui verificar ontem qual era a versão, se tinha realmente atualizado para beta, mas continua na mesma versão. Então, mas abre um ticket pra dar uma olhada, passa ali o Stone Code, porque, que nem o Luiz comentou, né? A Stone tá fazendo o processo de atualizar os terminais com o parque antigo. Aí pode ser alguma coisa que afetou, alguma questão do tipo. Mas esse daí eu teria que analisar aqui, tá bom? Aí eu Tá bom, consigo te dizer de antemão. O William colocou ali um processo que dá para você fazer no chat, mas só que assim, né, como eu comentei que tem coisas sendo feitas em paralelo, pode ser que tenha afetado alguma questão. Aí é bom ter o ticket ali pra gente poder analisar, porque se for uma coisa que a gente tem que validar ali com a Stone, a gente já indica para poder corrigir, tá bom? Sim, eu até vi aqui, Mesma coisa, pagou na a loja de mensagem aplicativo se funcionou. Isso. Baixou a não, versão na nova. verdade o dela não tinha sido baixado pela loja, já tinha sido baixado pelas atualizações mesmo. Uhum. Mas eu Então. mando lá um ticket para você dar uma olhadinha. Tá Obrigada. bom, fechou. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta?
Tamo junto, William. Bom, então acho que é isso. Kaique, você quer passar algum recado? A gente pode fechar por aqui? Tranquilo, pode encerrar. Oh, maravilha. Então, bom, pessoal, então uma ótima terça aí pra todos, tá? Se vocês precisarem, a gente tá à disposição aqui. Até mais uma ótima semana aí pra todos.